Saiba como anônimos se sentiram ao verem suas histórias reais chegando às telonas. Quando uma história chega às telas do cinema, é um fato que ela será comentada em todos os lugares possíveis. Se essas produções se tornarem grandes sucessos de crítica e público, nunca mais sairão do imaginário popular. Mas você já parou para pensar que muitos filmes baseados em histórias reais trazem acontecimentos da vida de pessoas que antes eram anônimas? Por exemplo, Erin Brockovich era uma mãe solteira com um emprego normal. No entanto, após ser interpretada por Julia Roberts no cinema, se tornou conhecida no mundo inteiro. Pensando nisso, reunimos uma lista com pessoas anônimas que levavam uma vida normal e de repente viraram lendas no cinema. Abrindo essa lista, Herman Bone em Duelo de Titãs. Esse filme foi lançado em 2000 e traz o ator Denzel Washington como Herman Bone. A trama ambientada nos anos 70 acompanha a história real de um treinador negro que passou a treinar um time de futebol americano após a justiça determinar a integração de alunos negros e brancos. Bone não é bem recebido pelos jovens, assim como outros alunos negros que sofrem com o preconceito racial. Embora o filme tenha aumentado alguns fatos para criar dramaticidade para o cinema, Bone revelou que este foi um ótimo trabalho sobre a sua história. Ele disse: "Lutamos muito para fazer isso e porque essa era a minha vida. E minha vida girava em torno do respeito. Duelo de Titãs não tem a ver com futebol, é sobre como alguns jovens excepcionais superarem o seu medo do desconhecido, que é o que hoje chamamos de diversidade", disse ele em entrevista a um site em 2005. Paul Rusesabagina em Hotel Ruanda. Se você já assistiu ao filme Hotel Ruanda de 2004, sabe que o longa conta a história emocionante de Paul, gerente do hotel que abrigou milhares de refugiados durante sua luta contra a milícia Hutu na Ruanda. Segundo estimativas da época, ele foi o grande responsável por salvar cerca de 1.200 pessoas quando uma guerra civil brutal estourou no país em 1994. No filme, ele foi interpretado pelo ator Don Cheadle. O ex-gerente do hotel contou em entrevista ao IGN que se sentiu orgulhoso em ver sua história nos cinemas. Ele revelou também que fez parte da produção do filme. "Ficamos juntos por quase uma semana. Quando o filme estreou, vi que o ator Don agiu com minhas maneiras, meu comportamento, meu jeito de me vestir para saber quem eu realmente era. O desempenho dele é perfeito. Ele fez direito, às vezes do jeito de Hollywood, mas simplesmente perfeito", revelou. This is a 4-star hotel, not a refugee camp. I have no means to protect these people. When a country descended into madness. Erin Brockovich em Uma Mulher de Talento. No filme lançado em 2000, a atriz Julia Roberts interpretou Erin Brockovich, uma mãe solteira que, após arrumar um emprego em um escritório de advocacia nos anos 90, descobriu que uma empresa estava contaminando as águas de uma pequena cidade com produtos químicos e fazendo com que os moradores desenvolvessem câncer. Ela então embarca em uma investigação para salvar as pessoas. Segundo a própria Brockovich, que revelou em seu blog, ela acredita que 98% do filme foi preciso sobre a sua história, mas que a sua principal preocupação era como o povo da comunidade seria retratado. Além disso, em entrevista para a Vulture em 2020, ela admitiu que teve dificuldade em aceitar a ideia de que o filme foi um grande sucesso. By the way, we had that water brought in special for you folks. Came from well in Hinckley. Frank Serpico, em Serpico. O filme Serpico, de 1973, conta a história de Frank Serpico, um jovem que realizou um sonho ao se tornar policial em Nova York. Ele se decepcionou quando percebeu que muitos colegas de profissão são desonestos e, decidindo manter-se fiel aos seus princípios, acabou depondo contra policiais envolvidos em esquema de corrupção. Embora tenha ficado feliz em ser interpretado pelo ator Al Pacino, Serpico revelou que discutiu com o diretor nos bastidores após ver a gravação de uma cena específica que não aconteceu na vida real. Um momento mostrava um policial arrastando um homem até o banheiro por atrasar o pagamento de propina. Ele revelou que disse corta no meio da cena, passando por cima do diretor. A cena voltou e os dois homens continuaram a discutir, então eu peguei minhas coisas e saí. Essa foi a última vez que o vi, disse ele em entrevista em 2011. Don't do that. You're my prisoner. You do what I tell you to do. Get over here. He's gonna get nasty about it. Christopher Gardner em A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade, filme estrelado por Will Smith em 2016. No filme, um vendedor se separa da esposa e passa a cuidar sozinho do filho de 5 anos. Após conseguir um estágio não remunerado em uma importante corretora de seguro, sua vida financeira desmorona e eles acabam despejados. Com isso, eles têm que dormir em abrigos pela cidade. O verdadeiro Gardner revelou que no início não curtiu muito a ideia de Will Smith assumir o papel no filme sobre sua vida. Ele disse que sempre pensou como Will Smith como um grande astro do cinema de ficção científica. Porém, a filha dele disse que se ele pode interpretar Muhammad Ali, ele pode interpretar você. Foi então que Gardner, que atuou como produtor executivo e fez uma pontinha no filme, passou a trabalhar com um ator nos bastidores para ajudá-lo no personagem. You got a dream, you gotta protect it. People can't do something themselves, they want to tell you you can't do it.
John LaRoche em Adaptação. Adaptação, um filme de 2002, acompanha a história de John LaRoche, um roteirista que se tornou fornecedor de plantas e passou a clonar orquídeas raras e vendê-las a colecionadores. Além de dificuldades do trabalho, ele ainda precisa lidar com baixa autoestima e com seu irmão gêmeo que sonha em também ser roteirista. O filme foi estrelado por Chris Cooper e Nicolas Cage, no entanto não agradou nem um pouco LaRoche. Ele disse que durante o filme ele foi odiado, recebeu telefonemas com ameaças de morte, pessoas ligando ou batendo na porta dele. Anos após o lançamento, ele precisou mudar seu nome para John Stafford e se tornou um programador de computador. There's no story. There's no story. Make one up. Okay, we open with LaRoche. No, we open at the beginning of time. Okay, we open with LaRoche. Crazy white man. We open on Charlie Kaufman. Fat. Tem algum desses que você não conhecia e vai ver, depois volta aqui e conta o que achou. E também não se esquece de deixar aquele like para fortalecer o vídeo. Lembrando também que é muito importante que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, pra gente sempre fazer essa troca de lista de filmes, séries, conhecer mais sobre os personagens, as histórias e muito mais. Então é isso, e a gente se vê até o próximo vídeo.